Quer aprender a ter resultados como esse na internet sem precisar aparecer em vídeos no YouTube? Então clica no botão aqui embaixo, faz a sua inscrição no meu treinamento Ranqueamento de Vídeos no YouTube, o Pulo do Gato, que lá eu vou te ensinar tudo o que você precisa saber para trabalhar com o YouTube em vídeos onde você nem precisa aparecer. E no vídeo de hoje do canal, patrocínio para o São Paulo para a final da Copa do Brasil, últimas do Tricolor e claro aí a derrota do São Paulo para o Fortaleza no Morumbi e muito mais no vídeo de hoje do canal. Então vambora pro vídeo. Vamos lá, vamos contar algumas partes interessantes desse jogo contra o Fortaleza, que foi um jogo totalmente fora do foco do São Paulo, né? É ruim porque é o 8º jogo sem vencer no Campeonato Brasileiro, o time segue só 4 pontos acima da zona de rebaixamento e o pior, né, Edu? O São Paulo fez um ótimo primeiro tempo. Fortaleza desceu uma vez. Um cruzamento do Pochettino, o Zé Wellison de cabeça. Acho que ele nem tentou acertar o gol, ele tentou jogar a bola para dentro da área. A bola acabou pegando um efeito diferente e o Fortaleza fez 1-0. Só no primeiro tempo, o João Ricardo, goleiro do Fortaleza, que para mim foi o melhor jogador em campo, fez no mínimo 4 grandes defesas, sem contar o pênalti que ele defendeu do Rames Rodrigues. Tava difícil sair o primeiro gol do colombiano, já tinha perdido o pênalti na decisão da Sul-Americana, da classificação aqui mesmo no Morumbi, perdeu no tempo normal hoje. O São Paulo ainda colocou 2 bolas na trave, uma com o Luan e outra com o próprio Rames numa cobrança de falta. E aí no segundo tempo, quando todos acreditavam que pelo que fez no primeiro tempo São Paulo conseguiria o empate e a virada, veio a ducha de água fria, o golpe fatal, um pênalti marcado logo no início de Michel Araújo, mais uma vez ele, em cima do Marinho, muita contestação por parte do São Paulo, o árbitro foi firme, nem foi no VAR, deu a penalidade, o Fortaleza fez 2-0 e ali praticamente definiu o resultado. Não fosse uma saída errada de jogo do próprio Fortaleza e do próprio goleiro João Ricardo aos 35, quando o Juan consegue roubar a bola na intermediária e aí surgiu a genialidade de Rames e o seu primeiro gol com a camisa do São Paulo. Só que não foi suficiente, Fortaleza 2-1. De legal também, Xará, é que quando acabou o jogo, os jogadores do São Paulo, mesmo sendo os reservas, foram muito aplaudidos pela torcida, apesar da derrota. E foram lá confraternizar com a torcida principalmente organizada. Isso mostra que nem o próprio torcedor estava muito focado, veio mais para dar um incentivo. Só que o público foi bem baixo aqui, só 24.777 torcedores. São Paulo vinha numa sequência de 7 jogos com mais de 50 mil torcedores aqui no Morumbi. São Paulo, Fortaleza 2. No Morumbi, o São Paulo, que está na final da Copa do Brasil, em semana, domingo e tal, vai ficando numa situação que me incomoda demais no Campeonato Brasileiro, pendurado dessa forma, mas enfim, jogou com o time completamente reserva, o Rames perdeu outro pênalti, em compensação fez um belo gol no segundo tempo. Vamos falar sobre tudo aqui, o que isso influencia para o jogo do fim de semana, falar também do Flamengo, que empatou num jogo muito ruim contra o Goiás, 0-0, talvez ensaiando um possível time, a formação que vá para o campo no domingo. O torcedor São Paulino, claro, está pensando na final da Copa do Brasil no fim de semana, mas o São Paulo não ganha no Campeonato Brasileiro há muito tempo, e está perdendo ponto em casa. Eu acho isso bem perigoso, bastante perigoso. Muito bem, mandem suas mensagens aí, quero saber de vocês. Eduardo Arnaldo, gostou, adorou, deu para o gasto, não gostou ou foi um lixo? Eu não gostei, Tironi. Eu só gostei da estratégia. Eu acho que foi correta. Da escalação. E a 8ª partida sem vitória no Brasileiro, ela estava sob risco com essa estratégia, mas era uma estratégia necessária para o momento. Acho que a estratégia do São Paulo foi mais correta que a do Flamengo. A gente vai debater muito sobre isso durante a live. E o São Paulo tinha condição, pelo que jogou, sobretudo no primeiro tempo, de sair com outro resultado. Mas alguns detalhes da partida, e aí é impossível não citar o pênalti logo após o gol do Fortaleza, começa a condicionar a partida. No segundo tempo, com o time reserva, mais desgastado, com o pênalti meio estranho, parece que foi fora da área, do 2-0, aí acabou o jogo. Quando o Rames fez o seu bonito gol, já estava o time C do São Paulo no campo, e aí o São Paulo não tinha mais o que fazer na partida. O Dorival cumpriu a estratégia passo a passo, inclusive nas substituições, eu acho completamente compreensível, correto. E nos lances mais fáceis, o São Paulo, os seus principais jogadores não converteram, não corresponderam. E aí o São Paulo perde de um time organizado, mas que também oferece muitas chances. Eu acho que o São Paulo vai ter uma situação limite no campeonato.
A cada partida não vencida limite. Um jogo a menos para conseguir essa reabilitação, e agora passa a ter a próxima partida contra o Coritiba, depois da final da Copa do Brasil, como decisiva. Agora, influenciar na partida domingo, zero. Zero, absolutamente zero. Até porque o São Paulo não perdeu nenhum jogador que poderia jogar a partir de domingo ou ser opção para o segundo tempo. Agora, a partida do Flamengo com o Goiás, aí talvez influencie no domingo, porque vários titulares do Flamengo estiveram em campo, vão voltar de Goiânia, e aí vão ter que ter uma recuperação rápida para poder jogar no domingo. Tem outra estatística aqui do Anotações Tricolores, é a primeira vez desde 2003 que um jogador do São Paulo perde 2 pênaltis numa partida. O anterior foi o Allan Kardec. Quem perde 2 pênaltis em sequência e se reabilita é só o Careca, né? O Rames Rodrigues perdeu um pênalti decisivo contra a LDU e perdeu um pênalti no momento decisivo desse jogo, né? O que acontece depois, inclusive a falta de confiança, o desgaste físico, é muito consequente se você não tem empatado a partida com 15 minutos do primeiro tempo com o pênalti ao seu favor. Aliás, jogado do Michel Araújo. O Michel Araújo fez pênaltis bestas mesmo contra o Flamengo. O Flamengo contra o Santos no finalzinho do jogo, né? E é uma questão ele marcar, e contra agora o Fortaleza. Agora o Michel Araújo foi o principal jogador do primeiro tempo, quando o São Paulo jogou bem, né? Ele que sofreu pênalti, ele que bateu de média distância, ele fez as principais criações das jogadas. Mas, de novo, eu acho que a questão do São Paulo, nesse time reserva e o reserva da reserva, entre jogadores jovens, muito frágeis fisicamente, ainda muito crus, e os mais experientes, muito longe da melhor condição. Então, entre o Pedrinho Vilhena, que estreou hoje, o Thales e o Rames e o Pato, existe o meio termo. O time do São Paulo, o ideal é o meio termo entre isso, né? Não é nem Rames e Pato e nem Pedrinho Vilhena e Thales, né? Aí ficou difícil, essa hora aí. Outra estatística aqui do Anotações Tricolores: as maiores sequências sem vitória do São Paulo no Campeonato Brasileiro. Essa aqui com 8 não vitórias 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. É a 8ª pior sequência do São Paulo. A maior foi em 2012. Em 2013 ficou 12 jogos sem vencer. 88 e 89 foram 11 jogos sem vencer. Então tá aí algumas estatísticas aí. Acho que a questão do brasileiro, ela pesa sobretudo se o São Paulo perder a final da Copa do Brasil. Vai ser uma tragédia. Sim. Agora, se o São Paulo ganhar a final da Copa do Brasil, o São Paulo tem time suficiente, inclusive reserva, para reagir no campeonato e não correr risco de rebaixamento. Esperamos. Matheus Matsumoto: Natan é forte e ruim. 2, Rames sentiu a pressão. 3, Pato é inoperante, quando entra o time não faz mais nada porque é apático. Entrou mal de novo o Pato, tem toda a razão. Guilherme Arcanjo: gigantescos e enormes Freis, Cosme e Damião. Com todo respeito ao Fortaleza, mas esse jogo importa menos do que a opinião do Neto sobre o cabelo do Tirone, diz aqui o Guilherme. Caio Meister: no foco no domingo, mas é duro ver o Wellington, Natan e Pato em campo. Perdemos a chance de assaltar os russos com 8 milhões de euros. O Wellington é muito ruim. Não acho ele ruim, não. O Flamengo entrou com um time, uma boa base titular, e o São Paulo, com seus reservas, acabou derrotado pelo Fortaleza e não está numa situação confortável no campeonato, na tabela de classificação. Pois é. Boa noite, Paulo. Boa noite, companheiros. Não está nada confortável a situação do São Paulo no Campeonato Brasileiro. Ainda assim, acho que era absolutamente normal e é compreensível a opção que fez o Dorival Júnior. Até porque, é bom que se diga, o São Paulo fez principalmente um primeiro tempo muito bom, né? O resultado realmente não refletiu aquilo que o São Paulo fez, principalmente na primeira etapa do jogo. De qualquer forma, é uma situação preocupante? Sim, é uma situação preocupante no Campeonato Brasileiro, né? Se você olha para a tabela, aí a proximidade até mesmo da zona de rebaixamento. Mas é claro que nesse momento, esse é o último jogo antes da grande decisão da Copa do Brasil e não dá para o Dorival pensar em outra coisa, não dá para o Dorival não priorizar a final da Copa do Brasil nesse momento. Reforço, ainda mais porque o São Paulo jogou bem. No caso do Flamengo, eu acho que a história ela é diferente, também porque o Flamengo precisava e precisa de alguma maneira recuperar um pouco da confiança, do ânimo e tal, e o jogo não serviu para isso. Piorou, né? Não serviu para isso. Foi uma partida muito fraca, a partida entre o Flamengo e o Goiás, mas também não acho que qualquer coisa que acontecesse nessa partida contra o Goiás nos faria mudar de ideia em relação à força do Flamengo. A força do Flamengo a gente sabe qual é. A força do Flamengo ela é, sobretudo, hoje,
individual, é a qualidade que os seus jogadores que vão estar em campo têm. E a gente ainda não sabe se vai ter ou não a Arrascaeta, é claro que isso muda, mas passa muito mais por aí do que por um bom jogo coletivo que o Flamengo pudesse ter feito hoje diante do Goiás. Acho que de indicação para a final, talvez apenas a escalação do Rossi hoje possa dizer alguma coisa, né? De uma eventual intenção aí do São Paulo de mudar o goleiro para a final do Morumbi. De resto, acho que qualquer coisa que acontecesse hoje em campo significaria muito pouco olhando para a final. No caso do São Paulo, Breiler, agora são 4 pontos separando o tricolor paulista da zona do rebaixamento. É isso, Paulo. Boa noite para você, para os companheiros, fãs de esportes. É uma situação incômoda, pelo fato do São Paulo também, novamente, mais uma temporada ter focado em competições de mata-mata. Foi assim na Copa do Brasil, chegando à final, mais uma vez na Sul-Americana, caindo para a LDU. Mas ainda assim, se a gente pensar, avaliar o risco, eu acredito que foi bem calculado pelo Dorival para o jogo de hoje. Sim. Realmente não fazia sentido, jogando em casa, sabendo da pressão, do quão próximo o São Paulo está de conquistar um grande título novamente, de arriscar perder um jogador do time titular. Então eu acredito que não dá para recriminar a postura do Dorival. São Paulo tem agora de confirmar a vantagem que abriu no Maracanã, no jogo do Morumbi, focar realmente todas as forças nesse jogo e depois tem 15 rodadas no Campeonato Brasileiro para respirar, para correr atrás desse prejuízo. Por mais que não seja uma situação confortável, tem 28 pontos, não está na zona de rebaixamento e pode sair depois de domingo com uma perspectiva de, pelo elenco que tem, com as condições, o Dorival, a forma que ele implementou de jogar, e até no Flamengo no ano passado ele foi muito bem sucedido por ter estabelecido fórmulas diferentes para lidar com competições distintas. Eu acredito que o São Paulo pode terminar a temporada sem sofrer e com uma grande chance de conquistar um título no domingo. Quero fechar o vídeo para falar sobre o São Paulo com uma série de novidades, todas ligadas à partida do próximo domingo, a grande final da Copa do Brasil. Primeira delas, na semana passada, contei para vocês que Tricolor e LG negociavam um contrato de patrocínio pontual de olho apenas na final da Copa do Brasil. Na semana passada, o São Paulo anunciou a Ademicon, que é a sua nova patrocinadora, vai ficar num espaço parecido, similar ao do fornecedor de material esportivo, acordo até dezembro do ano que vem, que vai garantir ao Tricolor 7 milhões de reais. O caso da LG é diferente, é um contrato pontual apenas para o jogo final do próximo domingo. Negociações estão difíceis. O São Paulo, até depois da vitória contra o Flamengo, estabeleceu um valor mais alto e a LG está batendo na tecla de que por ser fim de temporada já não tem o budget aguardado, então dá para dizer que a negociação deu uma travada, ainda existe a possibilidade de acordo, mas até agora não há novidades. Segundo ponto importante, durante a live dessa segunda-feira me perguntaram se existe a chance de o São Paulo colocar um telão fora do estádio para recepcionar torcedores que não tiveram condição de comprar o ingresso. Você sabe que o ingresso é extremamente caro, vários sócios torcedores não tiveram a oportunidade de ir a esse jogo. O São Paulo pensou nessa ideia, sugeriu a ideia à federação, não, a Polícia Militar, que vetou qualquer possibilidade de iniciativa como essa. A preocupação em relação à medida de segurança, tentativa de invasão do estádio, e diante desse cenário vai haver um cordão de isolamento no domingo em volta do Morumbi, num raio de mais ou menos 1 quilômetro. Então apenas torcedores com ingressos vão poder entrar nesse cordão de isolamento, nesse anel de isolamento, como foi chamado pelo pessoal da PM. Descartada a possibilidade de telão fora do estádio. O último ponto que eu queria discutir com vocês, também de acordo com o São Paulo, a estimativa de arrecadação para o próximo jogo é de 16 milhões de reais. Esse número nem é novo, eu já havia contado para vocês. Se todos os ingressos forem vendidos, confirmação, a tendência é que o São Paulo fature 16 milhões de reais. Esse é o valor bruto. A novidade vem agora. Com os descontos, o São Paulo estima ser capaz de embolsar 13 milhões de reais. Dinheiro bastante significativo, levando em consideração que com o título da Copa do Brasil, o São Paulo também vai ter direito a mais 70 milhões de reais. Esse é o prêmio prometido pela CBF ao campeão. 70 milhões mais 13, a gente está falando de 83 milhões de reais em jogo em apenas 90 minutos. Seria a possibilidade de o São Paulo salvar suas contas, terminar o ano com muito mais tranquilidade, com um fluxo de caixa bacana, regularizando os seus pagamentos com os atletas e já pensando na possibilidade de reforços para a próxima temporada. Não conseguiu. Curtiu o vídeo? Hora de falar sobre o São Paulo transformando ou voltando a fazer do Morumbi um verdadeiro palco de shows da cidade de São Paulo. O Morumbi, durante muitos anos, era o palco das grandes apresentações. Com a pandemia e com a chegada do Allianz Parque, o Tricolor acabou perdendo esse status para o estádio do Palmeiras. Aos pouquinhos isso vem mudando. Nessa temporada, por exemplo, Coldplay se apresentou em 6 dias seguidos, ou alternados,
internados, né? Levando sempre mais de 70 mil pessoas. Metallica já havia se apresentado na temporada passada e, de acordo com o GE, o São Paulo tem uma programação de pelo menos 20 shows até dezembro de 2025. Essa conta deve aumentar com negociações que ainda estão por vir. Próximos shows confirmados: Red Hot Chili Peppers no dia 10 de novembro e RBD, nos dias 12 e 13 também de novembro. É bom que você já utiliza o mesmo palco montado para o primeiro show. Importante lembrar também que o estádio do São Paulo já recebeu 212 shows em toda a sua história. As apresentações desses 20 shows que ainda estão por vir até dezembro de 2025, com apresentações internacionais de bandas super famosas e também alguns grupos brasileiros. Queria saber de você, torcedor do São Paulo, como é que você vê essa questão do São Paulo e do Morumbi se transformando numa casa de shows. Você gosta da ideia? Use espaço para comentário e avalie. Só começado falando do jogo de ontem, né? São Paulo fez um muito bom primeiro tempo. Mesmo assim, toma um gol no único ataque do Fortaleza, né? Depois do segundo tempo abaixo, o Fortaleza também consegue um pênalti com o Michel Araújo, que já foi dito aí que adora fazer um pênalti, né? E aí vai um Deus nos acuda até o final e o Rames Rodrigues consegue fazer o golzinho dele de honra. Lembrando que ele perdeu o pênalti no primeiro tempo, outro pênalti perdido. Assim, cara, é complicado porque, assim, eu sou muito no sentimento do Tirone, né? Eu acho que São Paulo tá se complicando muito no Brasileiro sem necessidade. Ano passado já foi assim, ano retrasado já foi assim, sabe? Eu já tô de saco cheio. Desde através da última campanha do Diniz no Brasileiro, São Paulo vem sempre se complicando no Brasileiro. Foi a chegada do Rogério por causa do Crespo, São Paulo passou um perrengue muito próximo de cair. Depois ano passado também ficou perigando mesmo ao chegar na Copa Sul-Americana. E agora é tudo de novo, sabe? Acho que São Paulo tem que melhorar esse planejamento. O Brasileiro tem que ser levado um pouquinho mais a sério aí, porque não tem condição de você estar 8 rodadas sem vencer, cara. 8 rodadas sem vencer é ridículo, é um absurdo. Então, vamos acompanhar o que vai acontecer no domingo. O que eles falaram também, se você vence, foi tudo feito de maneira correta. Agora, se você perde, né, como é que fica? Né? Então, assim, acho que tem que ser revisto isso. Acho que o Brasileiro é um campeonato importante e o São Paulo tem que saber se planejar melhor. Foram muitos bons jogos, como sempre São Paulo faz, muitos pontos perdidos, né? E ontem contra o Fortaleza, um bom primeiro tempo, segundo tempo nem tanto. Mas o time do Fortaleza que dá muito espaço, né? Deixa você atacar muito. E São Paulo não foi eficiente. Fez o nome do goleiro, que possivelmente foi o melhor jogador em campo. 25 mil pessoas no Morumbi, o que mostra também, né? Tá todo mundo com a cabeça na final da Copa do Brasil no domingo. O Flamengo foi lá e jogou, não foi bem. Aí deve ter o Arrascaeta, que é um baita diferencial. Então é isso. E nessa semana também tá o bafafá lá que o Bruno Henrique pode ir pro Palmeiras, né? Então tomara aí que tenha muita estabilidade, que o São Paulo continue com suas ideias malucas e favoráveis ao nosso tricolor. E que o São Paulo possa fazer um jogo perfeito no domingo pela Copa do Brasil. Falando de LG, a LG tá tentando negociar, né? O São Paulo também. São Paulo viu uma valorização da sua marca para uma final da Copa do Brasil que tem uma visibilidade enorme. Então, negociação, faz parte, né? Pode acontecer no último segundo ali, porque você só estampar o logo ali nos ombros e pronto. Então, assim, é acompanhar. É o que o Nicola falou. Vencendo são 70 milhões, a renda deve ser 16, deve tirar 13, e sem contar o consumo dentro do estádio, e sem contar que você vai aumentar a venda de camisa, você agrega novos torcedores, tem tudo, um plano em volta que pode vir a agregar aí muito para o São Paulo, né? Mas não se iludam, vendas acontecerão. Acho que o Wellington, por exemplo, é um deles, também para ser sincero, o futebol dele não tem me agradado. Se puder vender Nathan, vende Nathan, pelo amor de Deus, o cara não acerta um cruzamento, entendeu? Então alguns serão vendidos e você conquistando o título, você pode se reforçar aí para Libertadores. Não conquistando aí, a venda tem que ser feita mesmo, porque você cai de 70 para 30, ainda que 30 seja muito, são 40 milhões de diferença. Então é isso. O ano do São Paulo vai ser definido aí nesse domingo, mas vai ter que comer muito feijão e arroz aí no Brasileiro para chegar aos 45 pontos. Não vai ser mole não. O São Paulo tem um elenco melhor que nos últimos anos, mas isso não quer dizer nada. Teve time campeão da Copa do Brasil que era no Brasileiro. É o que eu falo, eu não troco um título da Copa do Brasil por uma Série B do Brasileiro. Eu quero ficar na Série A. Vamos ficar de jogo. Não é alarmismo, né? Mas é preocupado porque o São Paulo, ele não dá um descanso pra gente.
A gente pode gritar é campeão e ficar passando perrengue no brasileiro. Então é isso, pessoal. Eu sou Marcelo Mazorra do canal Mazorra SPFC. E se você quer ficar ligado nas últimas, nas notícias, nas novidades do São Paulo Futebol Clube, não deixe de se inscrever no canal, ativar o sininho para notificações. Se puder nesse vídeo, deixa aquele likezão. E agora, meu amigo, foco total na Copa do Brasil. Faltam 3 dias, quinta, sexta e sábado. Domingo é nóis. Valeu, abraços, valeu a todos e até a próxima. Quer aprender a ter resultados como esse na internet sem precisar aparecer em vídeos no YouTube? Então clica no botão aqui embaixo, faz a sua inscrição no meu treinamento Ranqueamento de Vídeos no YouTube, o Pulo do Gato, que lá eu vou te ensinar tudo que você precisa saber para trabalhar com o YouTube em vídeos onde você nem precisa aparecer.